Essa semana eu estava pensando como quando a gente se sente pior, a gente para de se cuidar. Você já reparou nisso? Quando a gente se sente pior, a gente vai para o lugar onde a gente se sente seguro, a nossa zona de conforto. Só que a nossa zona de conforto a vida toda fez a gente estressar nesse nível. Vamos ver o que a gente precisa pensar sobre isso. Oi, meu nome é Roberta Caruso, estou me recuperando de um burnout. Esse é o canal No Limite do Estresse, onde eu compartilho com você meus aprendizados na recuperação de um burnout horroroso. E eu espero que você aprenda com os meus erros e com os meus acertos. Se você estiver no caminho de um burnout, que você consiga reverter esse caminho e não chegue a um. Se você já tiver chegado a um burnout, calma, que você consiga se reinventar e se curar, como eu estou fazendo. Eu já comentei aqui que eu tenho uma insônia pontual no começo e no meio do meu ciclo menstrual. E a cada 2 meses eu tenho uma noite de insônia bem hardcore, onde eu consigo dormir no máximo umas 2 horas e meia. Nessa semana teve umas coincidências infelizes, onde a noite de insônia hardcore, né, então vamos chamar aqui do dia 1, me proporcionou um dia de muita exaustão, e no dia 2 eu dormi e teria dormido o suficiente para recuperar o meu corpo da exaustão que eu tive. Porém, era o dia de ir lá no ambulatório onde eu estou fazendo tratamento, toda sexta de manhã, e para isso eu preciso acordar realmente muito cedo. Então eu interrompi o sono, meu corpo não conseguiu se recuperar o suficiente. E depois do tratamento, sempre eu fico muito exausta, porque mexe em tudo lá na gente. Então somou a exaustão de eu não ter conseguido recuperar me recuperar da insônia, com a exaustão que vem do tratamento. E na noite seguinte do tratamento, eu também tive insônia. Foi maravilhoso. Portanto, no dia 3, eu estava morta com farofa. Quando a gente se vê dentro de uma situação que se repete e que foi muito traumática no nosso passado, não tem jeito, é como se a gente esquecesse tudo que a gente aprendeu até ali. E a gente volta a se comportar como a gente fez a vida toda. A gente volta para a nossa zona de conforto, que é um lugar onde a gente se sente seguro. No meu caso, a minha zona de conforto é o vitimismo. Porque a vida inteira eu fui construindo algumas crenças e algumas constatações de que comigo as coisas não iam dar certo, de que tudo de ruim acontece comigo, de que as pessoas têm muito mais sorte do que eu, que as pessoas conseguem as coisas e eu não. E mesmo tendo consciência hoje de que isso é vitimismo, de como funciona, de que isso não é verdade, emocionalmente é um lugar onde eu me sinto segura, é a minha zona de conforto. Então, quando eu me sinto pior, eu volto para ela. Quando eu me vi naquele nível de exaustão muito grande, eu voltei para os meus sentimentos de quando eu estava com fadiga todos os dias. Só que a zona de conforto é aquele lugar que fez a nossa vida ficar empacada. É o lugar da autossabotagem, é o lugar do medo. Estar continuamente nessa zona de conforto foi o que fez a gente extrapolar qualquer limite de estresse. Então é como a pessoa que está em reabilitação para conseguir superar um vício e se vê novamente consumindo a substância que alimenta o vício dela. Ela tem consciência de que aquilo é errado, ela sente culpa, mas ao mesmo tempo é irresistível, porque é ali que ela se sente bem, que ela se sente segura. Mesmo que aquilo faça mal para ela, momentaneamente ela se sente bem. Era assim comigo, por exemplo, com o açúcar. E é assim hoje comigo no vitimismo. As duas coisas estão muito ligadas. Eu usava o açúcar como uma indulgência, já que eu era vítima do mundo. Mas enfim, isso é outro vídeo. Mas eu percebi uma evolução no meu comportamento, porque a gente tem uma sensação de que a gente esquece tudo que aprendeu e se joga de novo no nosso vitimismo e fica se sentindo mal, porque quando a gente se sente pior, a gente para de se cuidar. A gente tem uma sensação de que a gente não saiu do lugar ou que a gente voltou para trás. Mas na verdade eu percebi uma evolução muito grande. Porque ao mesmo tempo que nos 2 primeiros dias eu tinha aquela consciência de que isso está acontecendo pontualmente e que depois passa, eu também vi que eu tinha ali uma consciência de que tudo bem
se a gente se sente mal e para de se cuidar momentaneamente? É uma resposta emocional. A gente tem que olhar com autocompaixão nessa hora. Eu passei a vida inteira me comportando de um certo jeito. Não tem como eu mudar esse comportamento de uma hora para outra. E é normal que quando eu me sinta mal, eu queira me refugiar, na minha zona de conforto. E o que eu resolvi fazer, já que eu vi que eu não ia conseguir mudar aquele comportamento dentro daquela situação? Eu achei um caminho alternativo. Eu comecei a fazer exercícios de mindfulness toda vez que eu me flagrava entrando naquele lugar de desespero. Eu me distraía com alguma coisa e aí vale qualquer coisa, gente. Vale série besta, vale qualquer coisa que você consiga ter foco e concentração por alguns instantes, pelo menos, para que você desvie o seu pensamento. Eu tô me vendo entrando num lugar de desespero aqui, aonde eu sinto que eu vou repetir os anos de fadiga. Eu começo a ver outra coisa, a fazer um exercício de mindfulness, a ficar atenta ao agora. Eu corto esse fluxo de pensamento. Então tem sim uma decepção comigo de ainda não conseguir fazer isso, de ainda ir para esse lugar onde eu me sinto vítima, mas tem também uma consciência que hoje, graças a Deus, já se equivale, de saber que eu passei uma vida inteira me comportando de uma certa maneira e que é impossível eu mudar isso de uma hora para outra. Tudo é treino. Quando você consegue entender isso, você consegue se ver indo para o lugar do desespero e desviando esse caminho. A gente, às vezes, principalmente quem é perfeccionista, e muitas vezes quem é ansioso, a gente tem um lado imediatista que é o seguinte: eu sei que eu preciso mudar este comportamento, então eu preciso mudar esse comportamento agora. E toda vez que eu me vejo não conseguindo fazer isso, entra uma decepção, entra uma frustração, entra um sentimento de tá vendo, eu não consigo fazer as coisas. Quando você consegue entender que existe um processo de cura, e você começa a respeitar esse processo, e você começa a ter autocompaixão em saber que é treino e que aos poucos você vai mudando as coisas, mas não é da noite para o dia, a carga fica bem mais leve. E apesar da gente ter essa sensação de que não está evoluindo, de que volta a se comportar da mesma forma, tem uma evolução aí, você percebe? Então eu estou aqui para falar o seguinte: se a sua ansiedade vence você todas as vezes que você se sente pior, e você se vê entrando nesse ciclo do vitimismo, de ir para a sua zona de conforto, de se sentir frustrado e não conseguir fazer aquilo, em se sentir frustrado e não estar sarando na velocidade que você gostaria, respeita o processo, tenha consciência de que é um processo e principalmente toma algumas alternativas para você conseguir baixar essa ansiedade, para que você consiga ver que você está entrando sim nesse lugar do desespero, mas que você consegue manter isso sob controle. Para isso vale você meditar todos os dias, para isso vale você fazer exercícios de mindfulness todos os dias, baixar a quantidade de açúcar e, pelo amor de Deus, fazer terapia. Muitas vezes a gente já evoluiu e continua evoluindo, mas o nosso foco continua sendo para as coisas que a gente faz errado, para as coisas que a gente faz que não são como a gente gostaria que fossem. A gente está habituado a pensar assim e o estresse reforçou essa forma de ver o mundo. Agora a gente precisa treinar para fazer as coisas de outra forma, mas a gente precisa entender que não é da noite para o dia. Comece a prestar atenção nas pequenas coisas e comemore cada pequena conquista. Eu poderia ter vindo aqui falar: meu Deus do céu, toda vez que eu tenho insônia e fico cansado, eu volto para o lugar do desespero. Mas eu prefiro vir aqui e falar assim: olha que bom, apesar de eu ainda me ver pontualmente indo para o lugar do desespero, eu já consigo ter consciência de que eu não pertenço mais a esse lugar e de que ele não me faz bem. Então eu já consigo me distrair o suficiente para não me afundar nele. E isso é uma evolução.